em 16 de maio de 1917, filho de Edgar de Alencar Guimarães e Gisela Stengel Guimarães. Portanto, estou com 93 anos. Uma boa idade. Uma idade provecta. O que fez e o que faz ainda Pedro Stengel Guimarães? Não faz mais nada, né? Espera o dia de prestar contas ao Criador, porque já viveu o suficiente. O que fez na vida é bastante extenso e profícuo. Eu comecei no jornalismo, na realidade, em 1933, como ajudante de revisão do Correio do Paraná, que era de propriedade de Aderbal Stresser e Dr. Francisco Pereira. Ali trabalhei durante quase mais ou menos um ano. Eu era estudante de Direito já nesta época. Já estava estudando Direito. Tinha cursado o primário na escola de Dona Branca e feito depois o meu curso secundário no Liceu Rio Branco, no antigo Liceu Rio Branco. Tinha feito vestibular na Faculdade de Direito da Universidade do Paraná e estava, nessa época, naturalmente, começando a tratar de ganhar um pouquinho de dinheiro. E em 1934, eu passei a redigir a crônica de Turfe no Diário da Tarde, que era do senhor Hildebrando de Araújo. Foi aí que, na realidade, eu comecei a escrever em jornal, como cronista de Turfe. Terminei meu curso de Direito em 1937, me formei em 1937, com 20 anos, o que muito me orgulha. E em 1938 fui nomeado pelo interventor Manuel Ribas para reger a cadeira de História da Civilização do ginásio José Bonifácio, em Paranaguá. E a História do Brasil na Escola Normal lá de Paranaguá. Me mudei de Curitiba para Paranaguá e como naquela época, 1939 mais ou menos, 39, a radiodifusora de Paranaguá, dos irmãos Rizental e do Alceu Guimarães, foi instalada em Paranaguá. E eu, por diletantismo, fui fazer crônica, fazia crônica política e crônica esportiva na radiodifusora de Paranaguá, ZYC5. Era o prefixo da radiodifusora. Foi aí que eu comecei em rádio. Em 1943, eu fui nomeado pelo interventor Manuel Ribas para a secretaria tinha sido recém-fundado Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. Voltei para Curitiba, assumi a secretaria do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda e logo depois voltei a militar no jornalismo, né? Fui fazer crônica de Turfe, fui participar do programa de Turfe com o Castelano Neto na PRB2.
Por ali fiquei uma porção de tempo. Isso antes de 1940, né? Em 43, 44. O Castelano? É. É que teve aquela corrida que você presenciou da Argentina em rádio, aquele desafio no Guabirituba, lembra-se? O desafio O quê? O desafio de corrida entre a Argentina e rádio, que o Castelano transmitiu. Eu assisti essa. Foi antes de 40 isso. Deve ser dessa época. Mas aí eu andei fazendo crônica de turf, aliás, trabalhando como cronista de turf. Mas em 34, eu tinha passado de cronista de turf. E em 34 passei, eu já me referi a isso. De 33 para 34, eu passei de revisor para cronista de turf no Diário da Tarde. Mas na época, como o movimento do Jockey Club era muito fraco e havia corrida de vez em quando, e eu trabalhando no Diário da Tarde, com o Zanello, o Vandique de Freitas, que eram os redatores esportivos, passei a fazer também crônica de futebol, em 34. Né? Porque não fiquei só no turf, não. Eu fiquei fazendo crônica de futebol. Eclético. Eclético. Isso foi antes de eu ir para Paranaguá. Mas em Paranaguá eu fiquei até 42, como eu me referi a instantes antes, fiquei até 42, 43, quando vim para Curitiba, 42 que eu vim para Curitiba, né? Como secretário do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, e fui fazer programa de rádio de turf com o Castelano Neto, da PRB2. Por que você iniciou no turf? Eu não cheguei a desistir do turf. O que acontece é o seguinte, é que a gente, no meu tempo, o Jockey Club tinha muito pouco movimento. Às vezes corrida, tinha domingos que não tinha corrida. Não conseguiam fazer programa, né? Mas eu, nesse período de 43 a 47, praticamente eu não militei na crônica esportiva, a não ser esse tempo que andava fazendo o programa de turf com o Castelano Neto da B2. Em 47, aconteceu o seguinte, o Eolo César de Oliveira me chamou para assumir o programa de esporte da B2. Porque não tinha nem... o Túlio Vargas era o locutor oficial. O Túlio era locutor, fazia irradiação de futebol, mas não havia a crônica, o programa diário de futebol, era o Eolo que estava fazendo, mas ele fazia esporadicamente. Aí ele me chamou para a B2 para fazer o programa de esporte. E eu passei a fazer, em 47, o programa de esporte da B2. Até que o Túlio Vargas teve uma desavença com o... não sei por que cargas d'água, se irritou lá com alguém e não queria continuar. E eu fui fazer uma experiência de transmitir futebol. E como quando eu era guri, que eu acompanhava as transmissões de futebol que eram feitas pela Gazeta, da sacada da Gazeta do Povo, com porta-voz, liam o telegrama para o porta-voz na sacada, como se estivesse irradiando o jogo, né? Eu fazia a mesma coisa em casa.
Então eu tentei fazer uma irradiação de futebol. Fiz uma experiência, não fui bem. O senhor Epaminondas dos Santos, que era o dono da B2, não gostou. Mas no domingo seguinte, teve um jogo amistoso aqui em Curitiba, patrocinado pelo falecido Manuel Aranha, capitão Manuel Aranha, que era presidente da federação nessa época. Ele patrocinou um jogo entre o América do Rio e o São Paulo Futebol Clube. E eu tive que irradiar o jogo. E acabei fazendo uma belíssima irradiação, tão boa que o senhor Epaminondas dos Santos me telefonou me cumprimentando. E aí eu assumi o comando do programa de esportes e passei a ser locutor oficial da B2. Isso em 47. E daí fiquei na B2, comandando o programa de esporte e irradiando futebol. E naquela época eu irradiava, lia os textos de comércio e fazia o comentário. Fazia tudo. Não tinha comentarista e não tinha locutor comercial. Mas depois você formou uma bela equipe. Bom, depois, mais tarde, eu consegui reunir uma bela equipe. Depois eu conto para vocês. Mas em 51, com a fundação do Estado do Paraná, eu fui convidado pelo Fernando Camargo para assumir a página de esporte do Estado do Paraná. E como o Túlio Vargas também tinha sido convidado pelo Nestor Erickson, que era o diretor, para assumir também a página de esporte, nós ficamos nós dois, assumimos os dois a página de esporte. Eu e o Túlio Vargas de sócio, como diretores da página de esporte. Mas o Túlio era irrequieto, não se aguentou muito tempo, saiu. E eu fiquei sozinho. Continuei na B2 e continuei no Estado do Paraná. É claro, eu era nessa época, já tinha sido promovido a diretor da divisão de imprensa e rádio do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, que tinha se transformado em Departamento de Cultura, e depois se tornou Departamento de Turismo e Divulgação, passou por diversas transformações. Mas no jornalismo eu continuei na B2 e no Estado do Paraná. E na B2 eu fui há alguns anos sozinho, fiquei sozinho. Embora no programa de rádio durante a tarde tinha um programa às 7 horas, às 19 horas, eu tinha como coadjuvante o Almir Luiz Sabag, que me ajudava na locução e era noticiarista comigo. E assim ficamos muito tempo. Agora, na parte de transmissão esportiva, com o tempo eu fui conseguindo, com a direção da B2, montar uma equipe. Essa equipe chegou a ter sete integrantes. Além do comandante, tinha o Ribas de Carvalho, Mário Vedramel, Martins Rebelato, Boris Wieselowski. Paulo de Avelar,
Paulo de Avelar, Osmar de Queiroz Machado, né? e Oswaldo. Como era o nome dele, Machado? O menino ali, Fazia o plantão. lembra dele? Lembro do Oswaldo. Então eu esqueci do nome dele, segundo nome dele. E assim fiquei até cerca de... Essa equipe transmitiu de 6 campos de futebol simultaneamente. Nós fazíamos irradiação simultânea de 6 campos. Paranaguá, Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, Monte Alegre, Castro. E uma época tinha Cambará e Jacarezinho. Você era comentarista ou narrador também? Aí eu comecei a deixar de transmitir. Passei a só fazer comentário. Mais tarde, houve uma certa distribuição de valores para as outras equipes, e a equipe foi diminuindo. Foi quando entrou na minha equipe o Machado Neto, que entrou no lugar do Ribas de Carvalho. Né? Você entrou no lugar do Ribas. 1950, é isso? O Ribas foi embora para Monte Alegre, foi assumir a direção da rádio de Monte Alegre, e então o Machado Neto, que trabalhava na Marumbi, foi trabalhar comigo. Foi bem além de 1950, então? O Machado ficou comigo até o fim, porque eu saí em 60. Em 60 eu pedi as minhas contas e saí. O Machado continuou lá. Mas o Ribas foi embora daqui em 58, mais ou menos. Foi mais 58, 59. 57, 58. E inclusive em 52, você fazia o meu degrau, do meu degrau. Bom, o meu degrau nas Gerais era isso. Eu escrevia no estado do Paraná. Era a tua chamada principal, né? Eu escrevia no estado do Paraná. Agora, no estado do Paraná, eu continuei na página esportiva até 73. Mas na B2 eu saí em 60, em 60 eu me retirei da luta. Uma perguntinha para te aproveitar, te interrompendo. Em 1950 você fez a transmissão dos 2 jogos da Copa do Mundo aqui? Eu fiz a transmissão dos 2 jogos da Copa do Mundo aqui. Você narrou? É? Narrei os 2 jogos, narrei os 2 jogos aqui e depois fui para o Rio. Dorival de Brito, né? Em 1950, os 2 jogos, que era Suécia... E Paraguai. O primeiro jogo foi Espanha Estados e Estados Unidos. Unidos. Espanha e Estados Unidos. Espanha e Estados Unidos, Suécia e Paraguai. Paraguai. Eu narrei os 2 jogos. Lá no Dorival de Brito. No Dorival de Brito. E em 1950, isso foi em 50. E em seguida eu fui para o Rio de Janeiro e comentei Brasil e Espanha, Brasil e Suécia, e Brasil e Espanha na Rádio Globo. Porque eu era muito ligado com o Raul Brunini. E o Brunini era da Globo. E eu fui trabalhar com a Globo. Eu fui para lá, ele me convidou e fui assistir os jogos na cabine da Globo. Só não assisti na cabine da Globo o jogo do Brasil, aquele jogo memorável do Brasil com o Uruguai. Eu não estava na cabine da Globo, estava na assistência. Porque Brasil e Suécia, Brasil e Espanha, além de estar na cabine da Globo, eu comentei na Globo os 2 jogos. Fiz comentário. Eu na cabine e o Geraldo Romualdo da Silva no campo. Agora, fora isto,
a minha vida, como vocês querem que eu conte da minha vida, e eu disse que ela foi profícua, eu fiquei trabalhando no Estado, na parte de... no Departamento de Imprensa e Propaganda. Mais tarde fui no governo Ney Braga, eu fui diretor-geral do departamento, que já tinha passado por várias transformações. Foi o departamento de divulgação, subordinado à Secretaria de Educação, e mais tarde foi transformado em Câmara de Expansão Econômica e Propaganda. Câmara de Expansão e Propaganda. E mais tarde voltou a ser Departamento de Turismo e Divulgação, desde que eu fui diretor-geral no governo Ney Braga. Me aposentei nessa função de diretor-geral, mas continuei na função pública, porque embora ficasse aposentado, mais tarde um pouco, eu fui convidado pelo então vice-governador Jaime Canet para assumir a chefia a qualidade de chefe de gabinete dele. E quando ele assumiu o governo, eu fui ser secretário particular dele. E em 1977, eu fui nomeado procurador do Estado junto ao Tribunal de Contas. E me aposentei em 1997. E aqui estou. Aposentado e sem ter o que fazer, a não ser as recordações dos bons tempos que eu vivia. Alguma coisa mais vocês querem saber? Pedro, eu tive a grande satisfação de trabalhar com você, tanto na B2, como também no estado do Paraná. Você lançou muita gente no rádio e deu muita oportunidade também no jornal. Você lembra de algum nome? Cândido Gomes Chagas, que trabalhou comigo no jornal, foi eu que levei o Candinha para o jornal. Ele depois fundou Paraná em Páginas, que está aí circulando até hoje. E na realidade, os outros todos subiram. Eu não dei grande oportunidade para muita gente. Quer dizer, convidei vários para trabalharam comigo. Mas... Isto era oportunidade. Isto era oportunidade, porque você era um nome já destacado na imprensa, tanto na radiofonia como na escrita, e, portanto, era uma satisfação e uma alegria trabalhar com você. Por isso, essas eram as oportunidades que eu me referi. Eu agradeço. Agradeço essa tua manifestação, que é de um amigo e de um grande colaborador, e você também teve uma grande participação em todos os bons feitos da nossa época na B2. Infelizmente, eu quero ressaltar, a mentalidade hoje é bem diferente e a capacidade dos que fazem imprensa hoje é das mais deploráveis. Quando eu vejo na televisão esse dia, essa noite, esse ano, que se referido a que redatores que não sabem diferir entre o presente e o remoto. Não sabem qual é o pronome que usam. Ou então, assim, a persistirem esse estômago, porque eles ouviram dizer que não pode começar a frase com pronome oblíquo, como se você, agora estão usando, se você persistir e fosse ser pronome oblíquo. Você aí não é pronome oblíquo, é uma conjunção. Quer dizer, uma ignorância total. Voltando à memória tua, Pedro Estênio Guimarães, do rádio e também do jornal. Você lembra, você era capaz de improvisar uma transmissão de um futebol agora,
do teu tempo, como é que você cantava o gol? O quê? Quando você transmitia futebol? Como era uma narração? Você chegava ao gol. Imite, mano. Lembre. Como é que Como é que você gritava o gol na tua transmissão? eu era o chato, porque eu era um gol comprido. Gol! Tinha fôlego. Era um gol chato. Quem eram teus repórteres de campo na Copa de 50, no Dorival de Brito, que você transmitiu as 2 partidas internacionais aqui? O Candinho era um deles? Não. Não tinha repórter de campo. Não tinha? Não existia repórter de campo. Tinha anotador, Anotador. né? Não Anotador. Não tinha repórter de campo. E na Copa do Mundo também era proibido entrar em campo. Bom, a Copa do Mundo era bem mais fiscalizada, né? Essa liberdade que dão para a imprensa hoje também é muito, muito ampla, né? Os repórteres atravessam e atrasam em começo de jogo, ficam entrando dentro de campo, entrando no campo, fazendo onda. Não havia essa liberdade, havia mais rigor. Dentro do esporte, a gente tem decepções e emoções. Qual foi a sua grande emoção dentro do esporte? Emoção contrária foi aquele desastre de 1950, né? Que todo mundo chorou como eu chorei. E dentro do esporte, a grande emoção foi agora em 1949, quando nós levantamos com o Atlético o campeonato, o Furacão. Bom, você sempre foi uma pessoa muito respeitada, principalmente pela sua sobriedade. Você não demonstrava ser um torcedor atleticano. Nós sabíamos porque trabalhávamos com você. Você foi um exemplo de dignidade dentro da carreira do locutor esportivo. Portanto, isso é uma coisa que ficou para o presente. Infelizmente, alguns ainda dizem, como diziam os locutores do passado, mas aqueles foram os que abriram o caminho para eles. E você foi o homem certo. Obrigado. Eu vou lembrar para vocês um episódio. Eu estava transmitindo um jogo em Paranaguá, chamava o Boris Buzialowski, que eu me esqueci de me referir ao Boris, perdão, portanto. Naquela equipe? A equipe que... o Boris fazia parte da minha equipe e radiava futebol também. E era um dos integrantes daquela grande equipe que eu montei. O Boris Buzialowski se preocupava muito com o que estava transmitindo e gritava muito. Então ele não ouvia nada, né? E eu comecei a chamar o Boris, né? E o Boris não atendia. Até que uma hora eu me queimei na parada. Disse assim, ô Boris, quem é o surdo aqui, afinal de contas? Sou eu ou é você? Lembro. Só que eu pensei que fosse com o Moacir Amaral, mas foi com o Boris. Eu pensei que fosse com o Moacir Amaral. Não, foi com o Boris. Foi com o Boris. Quem é o surdo aqui, afinal? Sou eu ou você? Mas, amigos, é isso que eu... E a família? Família, graças a Deus, é ótima família. Minha mulher está viva, com 90 anos, dirigindo automóvel, né? Ontem foi fazer exame de... Foi reabilitar a carteira de motorista e ganhou mais 2 anos, 90 anos. Dirige, eu não dirijo mais, por causa da vista. E a filha, muito bem, o genro ótimo, e os netos e os bisnetos, todos ótimos.
Quantos Tenho netos? 3 netas, 2 mulheres e um homem. E 3 bisnetos. Só que os bisnetos trocam. São 2 homens e uma mulher. Muito bem. O filho tem filhos também? O filho também tem filhos? A minha só tem uma filha. Ah, só tem uma filha? Só tem uma Há filha. 2 netas. Eu tenho três netos. Eu tenho uma filha e 2 netas e um neto. Um neto. Ah, O único que não tem filho é o neto. As filhas têm. As filhas, as netas têm filha. O neto não tem. muito bem. Alguma coisa a mais de interesse, assim, para uma orientação para os que estão agora no rádio? A minha decepção com a seleção brasileira, uma seleção que só ganha do Zimbábue por 3-0, não deve esperar muita coisa da Copa. Porque o Zimbábue, acho que o pessoal do Zimbábue nem sabe o que é bola. Tá bom? Obrigado. Tá ótimo. Deu? Contou uma história. Ali no começo o som estava dando. Que ele abaixou a cabeça.